Bom dia! Hoje eu quero falar com vocês sobre férias. Quando nós pensamos em férias, e para quem não consegue entender remuneração de férias, percebe-se que férias nada mais é do que uma propaganda enganosa. Por que uma propaganda enganosa? Pelo fato de que o meu salário do próximo mês é antecipado, mas ninguém me avisa que ele é antecipado. Eu acho que é um presente que eu estou ganhando, gasto todo esse dinheiro e depois, quando eu volto de férias, eu não tenho salário. E daí? Como que eu faço para arcar com as despesas da minha casa? Vamos aprender então um pouquinho sobre férias, sobre período aquisitivo, período concessivo, vender férias, férias coletivas. E não vamos conseguir aprender a fazer o cálculo, mas assim que voltarmos às aulas presencialmente, nós faremos a parte prática da aula de férias. Além do pagamento mensal, do salário e do descanso semanal remunerado, todo trabalhador tem direito, pelo menos uma vez por ano, de férias remuneradas. Geralmente, este período de férias tem a duração de 30 dias. Vamos por parte, então. Quando eu trabalho um ano na mesma organização, na mesma empresa, eu tenho direito de tirar minhas férias. Essas férias, elas são remuneradas, por isso que eu falo que a gente tem que prestar atenção nesse ícone remuneradas. O que a empresa faz? Por exemplo, digamos que eu vou entrar de férias em setembro. A empresa paga o meu salário de agosto, trabalhei em agosto para receber em setembro. Então a empresa paga meu salário de agosto em setembro e adianta o pagamento de outubro em setembro. E me dá mais um terço de férias. O que seria um terço de férias? É pegar o valor das férias, que seria o valor do meu salário, dividido por 3. Realmente essa é a única gratificação que nós ganhamos do nosso empregador. Quando a empresa antecipa esse salário no mês do mês posterior, eu vou ficar em casa bonitinho, normalmente são 30 dias, e quando eu voltar a trabalhar dia 1º de outubro, eu não tenho pagamento. Por quê? Porque eu já recebi essa antecipação em setembro. Por isso que eu preciso tomar muito cuidado em gastar todo esse dinheiro no mês de setembro, e depois outubro eu estar zerada para pagar as dívidas de casa. A concessão do direito a férias anuais tem o objetivo de preservar a saúde do trabalhador, dando-lhe oportunidade para descanso e também para o lazer. Digamos então que todo mundo que cumpre o período aquisitivo, que seria trabalhar durante 12 meses, ele ganha um mês como gratificação, segundo a lei. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso descansar, preciso esquecer que existe empresa por um determinado tempo. E é o tempo que realmente eu necessito para poder viajar, para poder dormir até mais tarde, para poder realmente até não fazer nada. Mas pelo menos eu estou descansando tanto a minha parte física como a minha parte mental. Férias é o período do descanso que deve ser concedido ao empregado após o exercício de suas atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses na mesma empresa. Este descanso é obrigatório e concedido por lei ao trabalhador.
são dois períodos que caracterizam as férias: período aquisitivo e período concessivo. Já vamos falar sobre cada um deles. Então vamos lá. Fala que férias, ele é um período de descanso que, por lei, tem que ser concedido a todos os empregados que exercerem 12 meses dentro da mesma organização. Ele é um período obrigatório, que a CLT rege o empregado, e ele é dividido em período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo corresponde aos 12 meses a contar da data da sua admissão, necessário para que o empregado adquira o direito a férias. Por exemplo, o empregado contratado em agosto de 2020 terá direito às suas férias em agosto de 2021. Estes 12 meses que antecedem as férias é o período aquisitivo. Quando nós falamos de período aquisitivo, eu quero dizer aquisição. Quando eu estou adquirindo alguma coisa. Nesse caso, fala que eu consigo adquirir as minhas férias se eu trabalhar 12 meses. Como que eu conto minhas férias? Eu comecei a trabalhar na empresa dia 1º de setembro. Dia 30 de setembro, deu 30 dias. E assim eu vou contando, 30 de outubro, 30 de novembro, nananana. Minhas férias, ela vai dar então em 30 de agosto. Um detalhe importante que vocês precisam também saber é que férias sempre vence um dia antes da data que eu entrei. Então, vocês que trabalham, pensem no dia que vocês entraram dentro da organização. O dia que vocês entraram, contando um ano, é sempre um dia antes da admissão. Período concessivo corresponde aos 12 meses seguintes ao período aquisitivo, nos quais o empregado deve lhe conceder as férias, ou seja, o empregador tem até 11 meses após o período aquisitivo para conceder as férias ao empregado. Olha que coisa, gente! Quando eu falo de concessivo, é conceder. Aquisitivo, eu adquiro. Concessivo, eu concedo. Quando dá lá os 12 meses que eu adquiri as minhas férias, então chegou o momento do meu patrão me conceder. Não é porque minhas férias venceu um ano em agosto que ele já precisa me dar as minhas férias em agosto. A lei fala que ele tem mais 11 meses a partir do período aquisitivo para poder conceder as férias ao empregado. Então, por exemplo, gente, digamos que minhas férias vençam em novembro. Quando chegar dia 1º de novembro, eu tô toda feliz achando que eu vou entrar de férias. Não, ele tem até outubro de 2021 para conceder as minhas férias. Só esqueci de um detalhe, tá? Minhas férias vencem em novembro de 2020. Ele pode dar essas férias para mim, os 30 dias de descanso, até outubro de 2021. E se nesse período a empresa me demitir ou eu pedir a conta? A empresa tem que pagar os 12 meses da aquisição e mais os meses proporcionais ao período que eu não tive o concessivo. O que é ruim, entre aspas, é que quando a empresa me demite, eu vou receber as minhas férias, que é de meu direito, mas eu não vou tirá-las. Por quê? Porque eu já vou estar em casa por um determinado tempo, que já pode chamar aí de repente de férias, né? Normalmente a empresa ela vai conceder as férias no período em que ela
achar que você não vai fazer falta dentro da empresa. Por exemplo, uma empresa, uma loja, ela nunca vai dar férias em maio, mês das mães, dezembro, Natal. Ela sempre vai esperar o momento em que a empresa tenha um pouco menos de movimento.